Olá pessoal, estamos começando mais um papo aqui da Lube Talks. Hoje nós vamos falar com o diretor executivo de uma instituição de interesse do Brasil, que é a Ibracem. Bem-vindo, Júlio. Vamos conversar sobre todos os tópicos pertinentes aí com a ajuda do Rafa, que é o nosso chefe de segurança da informação da Lube. GRC também. GRC também. E, cara, eu acho que é um papo que tem um potencial imenso para a gente explorar. Já estendo o convite preventivamente para as próximas conversas, porque eu sei que é uma conversa empolgante. Acho que a primeira pergunta é, Júlio, como é que você veio parar aqui? A vida é uma história longa que eu vou tentar aqui resumir em 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Minha atuação profissional sempre foi focada na parte tributária, contábil, fiz contabilidade, fiz direito. Mais ou menos aí para os idos de 2004, eu parei um pouquinho dessa atividade e me dediquei à parte de investimentos na área imobiliária e de hotelaria. E numa operação grande que a gente estava desenvolvendo com um outro sócio, a gente se deparou com uma fraude. Tinha uma operação, era um negócio relativamente grande, complexo, várias assessorias, suporte, empresas, e no final das contas era um estelionatário na ponta. E nenhuma das assessorias conseguiu constatar. Eu falei, puxa, como é que pode uma coisa dessa? É a minha área de atuação, né? Pô, eu sou, né? Falei em auditoria, contabilidade, direito, algo que eu entendo e deixei na mão de terceiros. O que deu errado? Aí eu comecei a me aprofundar, identifiquei várias vulnerabilidades, né? Muitas decorrentes até da própria lei, envolvendo vários players daquela operação. Eu falei, puxa, eu estou numa situação aqui que ou eu vou ter que me dedicar a uma ação de indenização grande, ou pode ser que eu consiga ter um modelo de negócios aqui diferente. E aí eu optei pela segunda opção, perdi o sócio, 8 anos para recuperar esse investimento perdido, mas foi um aprendizado interessante. Passei praticamente aí quase 10 anos só pesquisando, estudando, contratando aí programador para desenvolver ferramentas, e a ideia era criar algo que não existisse ainda. A gente tinha na época, isso foi antes de Lava Jato, né? Então a gente tinha antes praticamente birôs de crédito, que tinham aí, eram usados e ainda são usados, e são muito importantes para todo o mercado, mas não tinha nada muito focado que se responsabilizasse pelas informações, etc. Então o modelo inicial escolhido foi o Instituto, exatamente para ter um reconhecimento público, para a gente poder garantir aquilo que nós estamos fazendo, certificando, né? Um estudo também na parte que envolve Inmetro para organismos de certificação, tem normas internacionais, a ISO 17065, que regulamenta o assunto. E aí começamos a aprofundar, a ideia era obter uma acreditação junto ao Inmetro, que é um reconhecimento internacional daquele processo que você executa, e voltado para outras áreas, sair um pouquinho de crédito, que tem grandes players que fazem isso muito bem, então nunca houve a intenção de entrar nesse mesmo nicho, mas a preocupação com questões fiscais, tributárias, dívidas provenientes de processos judiciais. Depois da Lava Jato, compliance veio muito forte nesse sentido, né? Posso resumir que o seu produto hoje, ele é qualidade da informação? Ele é mais do que isso. A qualidade da informação, eu diria que a informação, o dado, ele é a matéria-prima. Então a qualidade do dado, a qualidade da informação, ela é essencial. Então esse trabalho de pesquisa de muitos anos, uma década praticamente, foi primeiro no sentido de identificar onde essas informações públicas e oficiais estão disponíveis com qualidade e entender a limitação delas. Perfeito. Porque hoje a gente não tem, falando em termos de Brasil, em termos de dados públicos e oficiais, a gente não tem uma normalização. Nós fazemos parte hoje, por exemplo, do grupo de trabalho para o governo aberto da CGU, Controladoria Geral da União. E a gente tem tido, obviamente, com essa oportunidade, a gente tem, nós tivemos a oportunidade de contribuir muito com o aprimoramento de muitos dados, etc. Então é muito importante entender a limitação das informações. Então tem muito dado hoje que as empresas utilizam de forma equivocada. Um exemplo assim muito simples, pessoa exposta politicamente. No compliance é um requisito muito importante. Clássico. Né? Nós temos uma lista do Portal da Transparência, que é da CGU, nós temos uma lista do COAF. Ambas são públicas, mas a do COAF não é aberta para todo mundo. Né? A do COAF é voltada mais para pessoas obrigadas.
Para você que está perguntando, aonde que eu vejo uma lista de pessoas politicamente expostas, né? Se você alguma vez na sua vida já abriu uma conta em um banco digital ou numa corretora, alguma coisa, tem que você marcar lá naquela resposta. Tem que declarar. Se você é uma pessoa politicamente exposta ou não. E qual é a consequência disso? O ponto é o seguinte, quando a gente fala de pessoa exposta politicamente, né, entrando no tema compliance, né? Compliance no Brasil hoje ele é muito inspirado no FCPA americano. E lá tudo é declaração, como você falou. Você marca se você é ou não é. A grande diferença é que lá você vai preso se for mentira o que você declarou. E aqui no Brasil a gente não tem grandes consequências, né? Então o que acontece nesse ponto? Você, sendo uma pessoa exposta politicamente, tem procedimentos específicos de controle e monitoramento que você está sujeito. Então, declarando uma mentira, e se não for confirmado, se não for validado, você pode talvez escapar desse monitoramento. É uma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade. É a palavra que eu ia passar a bola para o Rafa, que eu acho que a conexão entre esses mundos, ela faz com que exista uma necessidade de não sei se homogeneização dos processos, mas ela precisa ter essa fingerprint de que a informação tem uma proveniência, ela tem uma quase que uma hierarquia de evidências para chegar ali na certificação. E Rafa, eu queria que você falasse um pouco, ou fizesse uma pergunta, ou que ilustrasse um ponto sobre a importância dessa qualidade da informação dentro da cadeia de evidências. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para o Júlio. Basicamente, hoje, o Serasa, um player, por exemplo, como o Serasa, é um concorrente direto do Ibracem? Não, nem direto nem indireto. Serasa é a maior empresa, é uma das maiores do mundo, inclusive, voltada para o cadastro positivo e para o cadastro negativo, são chamados birôs de crédito, né? É uma atividade regulamentada pelo Banco Central. Hoje no Brasil são 5 grandes players, Serasa, vamos falar o nome de todos para não ficar um só. Serasa, Boa Vista, SPC Brasil, Quod, que é de propriedade dos bancos, depois que venderam a Serasa, criaram a Quod, 5 maiores bancos, e a TransUnion, que foi a última que conseguiu essa autorização do Banco Central. É uma atividade que tem caráter público, não é interesse público, não se confunde com instituição, é uma atividade com fins lucrativos, mas que tem caráter público por conta de ser proteção ao crédito, né? Hoje, para conseguir a nomenclatura adequada para o Banco Central é gestor de banco de dados e eles têm acesso ao cadastro positivo. Uma das barreiras de entrada para exercer essa atividade hoje é um patrimônio líquido de 100 milhões de reais. Então tem uma estrutura muito grande, etc. E o foco deles é essencialmente proteção ao crédito e eles estão sujeitos também ao Código do Consumidor. Então, por exemplo, um birô de crédito não pode ter uma restrição financeira por mais de 5 anos. Uma ação executiva, uma execução fiscal pode durar 10, 15 anos com potencial de lesar o patrimônio. Só que pelo Código do Consumidor, os birôs deixam essa negativação só 5 anos. No dia seguinte ao 5º ano, nada consta. É uma vulnerabilidade que decorre de questões legais. E emendando o assunto, já que você tocou em dados, né, como que o Ibracem e até mesmo o mercado lida com essa questão de dados pessoais em ambientes como o Ibracem, por exemplo? Na verdade, hoje nós trabalhamos 100% com dados públicos e provenientes de fontes oficiais. A única fonte que é privada que nós utilizamos hoje é dos birôs de crédito. A gente acessa dentro do requisito de risco financeiro. A gente utiliza essa informação para enriquecer os dados que nós já possuímos. E as informações são 100% públicas. Então a gente não acessa nenhuma informação que não esteja disponível publicamente. O grande ponto, o grande diferencial é saber onde está a informação, buscar uma combinação de informações e a metodologia de análise para você gerar indicadores preditivos, classificação de risco e etc. E, obviamente, o dado pessoal tem um cuidado maior, né? Pessoa jurídica que é a predominância é mais tranquilo em termos de LGPD, mas o dado da pessoa física, CPF anonimizado, sem dado sensível, menores de 18 anos não aparecem. Então vai lá constar um CPF de uma pessoa que tem 17 anos e 300 dias. Não vai sair nenhuma informação, porque ele é menor de idade. Perfeito. Entendido. E eu acho que o caráter dessas informações públicas, ela passa por uma questão de evolução natural do que a burocracia do Brasil reflete.
Como que você percebe isso hoje, tanto na fluidez dessas informações, quanto na fluidez da legislação que muda? Eu percebo isso de uma forma muito, muito positiva, principalmente por parte do governo. Eu mencionei, estamos com a oportunidade aí de participar desse grupo de trabalho para o governo aberto, e tem uma preocupação muito grande do governo de cada vez mais abrir esses dados, dar essa transparência, incentivar o reuso desses dados, que é o que nós fazemos praticamente, né? Inclusive estão promovendo agora um concurso para reuso, para incentivar o reuso dos dados, e a tendência é melhorar cada vez mais, né? Existe aí uma iniciativa da OGP, que é uma organização internacional, são 71 países que participam, o Brasil é um dos fundadores, OGP significa Parceria para o Governo Aberto, onde os países discutem essas iniciativas para cada vez mais os dados promoverem maior transparência. E com esses dados a gente consegue, obviamente, fazer bastante coisa. E essa transparência de dados, ela chega primeiro de que forma? Como que é o impacto que essa transparência gera? Ela vem no formato de aumento de investimentos por empresas, ela vem no aumento de crédito na oferta, como é que... A utilização desses dados, ela tem uma multiplicidade assim enorme, né? Por parte do governo, ele tem o Portal Nacional de Dados Abertos, então ele publica esses dados, tem muita coisa para evoluir, tem milhares de dados abertos hoje e para diversas finalidades, né? Então desde a agenda de funcionário público, dados de orçamento, incentivo fiscal. Hoje, se a gente quiser saber, por exemplo, quanto que uma empresa recebeu de incentivo fiscal em reais com uma isenção, está lá no portal de dados abertos. Puxa, está aqui a empresa tal, montadora ou qualquer outro segmento, recebeu 50 milhões, não que ela recebeu dinheiro, mas teve de incentivo fiscal X milhões de reais. E aí a sociedade civil como um todo pode ir lá ter acesso, cobrar resultado, contrapartida. Então a transparência é em todos os aspectos. No nosso caso específico, é muito focado em aspectos de integridade, compliance e combate à corrupção. E também aspectos ESG. Então a gente... Eu ia emendar com ESG agora. Consegui antecipar, então? Então, por favor, paro aqui nas 3 letras e vamos para a sequência. Vamos falar de ESG, porque eu acho que é uma área de interesse público, né? Uma questão não só de... global, né? Sim. Eu acho que o planejamento do investimento que vai ser feito para alimentar a revolução da inteligência artificial pelos próximos 15 anos começa com o planejamento energético da rede e da distribuição aqui no Brasil agora. E isso passa por ESG. Então, assim, eu, do ponto de vista que eu encaro a Ibracem, eu vejo ela como muitas aspas, né, um oráculo dessas informações ali, muito bem posicionado sobre o que está se movimentando. E como que você está vendo isso? Como é que está... Eu diria que são essenciais 3 pilares para isso. Os dados, dados abertos, tecnologia. Sem a tecnologia a gente, obviamente, não conseguiria, e com a inteligência artificial a coisa aumenta de forma exponencial. E metodologia, saber o que fazer, né? Modelar, né? Exatamente, né? A gente ouve que, de fato, os dados aí são petróleo de hoje, né? Petróleo, hoje o Rafa já poder, falou que né? Os dados são o poder. Então... São o poder, e de fato são, mas o grande desafio é como usar os dados, o que fazer com os dados, e para certas finalidades só tem uma certa complexidade do que encontrar. Então o grande ponto é esse. Para o ESG, uma grande preocupação, além de, obviamente, as iniciativas e etc., mas é a parte da gente, de fato, combater o greenwashing, quem faz aquela propaganda enganosa, né? Puxa, eu sou ESG, carbono zero e etc., e tem um passivo ambiental que não está embaixo do tapete, né? Então, por exemplo, nós temos o histórico, a gente trabalha dentro da nossa plataforma, a gente tem histórico de autuações fiscal do IBAMA, autuações ambientais do IBAMA nos últimos 40 anos. Então dá para a gente identificar muito bem o padrão de conduta que essas empresas tinham há 5, 10 anos atrás e como estão hoje. E é muito importante a mudança de conduta, é muito importante a publicação dos relatórios de sustentabilidade, mas é muito importante explicar um pouquinho o passado, como foi resolvido. Né? Um balanço ESG tem o ativo, que todo mundo adora publicar, mas tem a parte do passivo que a gente precisa ver. Né? Puxei aquele dano ambiental lá que aconteceu em 2010.
eu paguei a multa. Puxa, bacana, mas e a contrapartida ambiental aconteceu ou só pagou a multa? Exatamente. Eu acho que a possibilidade de rastreamento do trajeto na correção de qualquer coisa desse tipo, especialmente em danos ambientais, ela é muito longa, né? Então, se você vai fazer uma correção de solo, uma barragem que explode, quantos acidentes que a gente teve aí que são infelizes, aquilo lá vai demorar 20, 30, 40 anos para se resolver e vai ter prestação de conta. Aquilo lá é inventariado, é um inventário. Conta chega, né? É. Exatamente. E o IBAMA é um órgão extremamente competente, mas ele tem também as suas vulnerabilidades de estrutura, de aparelhamento, de recursos. Então, um estudo que nós fizemos, nós apresentamos inclusive o ano passado na reunião da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, um dos temas era lavagem de dinheiro com crimes ambientais, mas tudo começa no órgão fiscalizador. Como é que é a estrutura? A quantidade de autos de infração que estão para prescrever antes da cobrança é absurda. Né? Eu não me preparei com os números especificamente agora, posso trazer numa outra oportunidade, mas a quantidade de autos de infração que estão perto da prescrição e não vão conseguir seguir, é absurda. E o que acontece? Dependendo de como você consulta aquela empresa, puxa, tá aqui, baixou a auto de infração. Mas baixou por quê? Baixou porque prescreveu ou porque pagou a multa? E mais importante do que a multa, o pagamento da multa ou a prescrição, é a natureza da conduta e a contrapartida ambiental. Como é que você resolveu aqui? Você contaminou o solo, e aí? Você pagou a multa? Porque as multas a gente sabe, elas não têm um valor pecuniário que compensa aquela perda ambiental. Né? A dotação orçamentária vai para outro lugar, não vai para reparar aquilo. Então é muito complexo. Né? Então a conscientização das empresas é essencial para isso. Então o que a gente acredita é que haja esse engajamento da sociedade civil, das empresas, para exigirem, de fato, consultarem e assegurarem esse alinhamento de conduta, esse padrão de conduta dos seus parceiros de negócio, cadeias de fornecedores, de clientes, e realmente priorizar quem tem um alinhamento de conduta. Uma outra pergunta que eu gostaria de conectar com a área do Rafa aqui é a questão do hábito de consumo desses dados. O Brasil, por ser um país naturalmente muito burocrático, né, uma coisa quase que caricata, ele tem um hábito de consumo desse tipo de dado muito lento, muito ineficaz talvez em termos de processo mesmo. E a gente já está hoje falando sobre inteligência artificial em tudo. Como que você vai sentir o impacto na formulação ou na criação desses dados dentro da sua área? O que você acha que vai ser o primeiro indicador ali de que a IA chegou nesses dados? A gente vê isso acontecendo já, e com a IA a gente consegue identificar oportunidades de melhorar de uma forma muito significativa a qualidade dos dados, o uso e a interpretação das informações. Então, por exemplo, né, quando a gente automativa, a gente usa muito inteligência analítica nos nossos modelos de avaliação. Então, vou dar aqui um exemplo muito, muito simples. Né? Uma das primeiras análises que é feita pela plataforma é olhar o KNAI, todos os KNAIs de atividade principal e secundárias daquela empresa. Então, vou constar um fornecedor. Ele vai lá e vai cruzar todos aqueles KNAIs com a resolução 237 do CONAMA, que define atividades potencialmente poluentes e sujeitas ao licenciamento ambiental. Se ele identificar que tem pelo menos uma desses KNAIs, ele vai automaticamente incluir no escopo de avaliação licença ambiental. Tem licença ambiental, está conforme. Não tem licença, não conformidade com risco alto. Você está obrigado. Só que o que acontece? No Brasil, nós temos alguns problemas cadastrais com as empresas. Capital social baixo, muitas vezes, que não reflete a realidade do tamanho do negócio, e atividades econômicas que você às vezes não exerce. Então, às vezes a empresa tem lá uma atividade econômica que exige a licença ambiental, mas é uma empresa de TI, por exemplo. Colocou lá um KNAI, o contador colocou um KNAI equivocado, ou ele tinha esse KNAI no passado e não exerce mais. A inteligência analítica vai falar, puxa, tá aqui o KNAI, tá lá a resolução, tem que ter licença ambiental. A inteligência artificial hoje, ela pode, a gente desenvolveu até recentemente algo que a gente chamou de motor de ajuste preditivo. Com a IA, ela olha a empresa, porte da empresa, vários outros aspectos, e avalia se aquilo que foi apontado de fato é uma não conformidade, porque essa empresa aqui ela tem a atividade principal
de tal coisa. Então, a probabilidade dela ter essa atividade aqui de refino do petróleo, de qualquer outra coisa, é muito pequena. Então, esse risco que foi entendido como alto, ele é um risco baixo ou médio, na verdade. Então, ela vai aumentar, sim, muito a qualidade, acabando com falso positivo. E esse é um exemplo só de muitos outros que eu poderia dar aqui sobre essa mudança. Perfeito. Júlio, eu tenho, só mudando um pouco de foco agora, né, uma coisa que eu estava filosofando aqui, pensando, é basicamente, vamos supor que um eventual potencial cliente tente de alguma forma utilizar as ferramentas do Ibracem e todo o banco de dados para fins não éticos, por exemplo. Como que o Ibracem lida com essas situações, com essas possibilidades? Bom, hoje nós não temos a disponibilização do acesso ainda sem ser um cliente cadastrado com contrato, então a gente não atende empresa spot, são só clientes corporativos e com contrato. Então, na verdade, tem toda uma tratativa preliminar e a gente sabe não só para quem nós estamos liberando o acesso, mas a finalidade, o contrato, os usuários também sempre vinculados àquela empresa, e tem planos futuros para a gente tornar um pouco mais democrático essa informação, porque todos os domingos, quando eu vejo, por exemplo, o Fantástico, e não é propaganda aqui, eu fico assim incomodado com a quantidade de fraudes que todo mundo cai. Pirâmide, ou aquela pessoa maravilhosa que a pessoa quer namorar e vem de fora e manda para... Mas são tantos golpes, e com uma consulta isso poderia ser identificado. Empresas que vendem investimentos, mas não têm registro na CVM, enfim, uma infinidade de coisas. Então a gente entende que seria importante sim a gente democratizar um pouco mais e deixar essa solução acessível para qualquer pessoa se proteger de relacionamentos diversos com empresas, com pessoas e etc., porque ela é focada em dados públicos. Então o ponto principal é a gente entender a finalidade e quem a gente está, para quem a gente está disponibilizando. Então o primeiro passo o que é? É constar a própria pessoa que vai consumir. Então, quem vai estar consumindo, antes dela poder consumir, ela vai ser consultada. Puxa, tá ok, histórico de conduta dentro do que a gente entende que é eticamente aceitável, etc., né? Óbvio que os antecedentes não são um problema. Por exemplo, puxa, a empresa teve problema de corrupção, acordo de leniência. Isso faz parte do jogo, né? Se ela fez um acordo de leniência, ela está mudando a conduta, mudando a política. E ela precisa ter acesso a esse tipo de coisa para adotar práticas mais íntegras. Eu queria emendar no ponto da questão da corrupção, da fraude e dessas consultas que ficam disponíveis em termos de... eu imagino que, dado o histórico de algumas fraudes, a tecnologia ela facilita o impacto. Você mencionou fraude de pirâmide, assim, e eu vindo do meio cripto, eu vi várias pirâmides muito significativas, muito faraônicas. Entendo bem. E o que a gente pode fazer hoje com tantos meios de fraude diversos, assim, porque alguns a gente vê que são talvez antiéticos, porque são legais, mas eles são antiéticos. A gente vê joguinho de aposta, a gente vê... O que a gente consegue prevenir disso com base nesse histórico de fraudes e que a gente poderia fazer uso daqui para frente? Na verdade, a gente consegue prevenir praticamente tudo. O que acontece? Nós já temos hoje, por exemplo, as últimas fraudes, as mais recentes, que a gente sempre, quando surge alguma coisa, a gente se aprofunda para entender e identificar como que isso poderia ter sido detectado com uma consulta anterior. Nos nossos últimos estudos, pelo menos 80% seria detectável por diversos indicadores que nós já utilizamos. Exemplos. Por exemplo, falando de mercado financeiro com questões seja de cripto, seja com questões de casa de câmbio, enfim. Registro no órgão regulador. Teve um caso relativamente recente, pessoa é um advogado, pessoa de nível, enfim, que conhece do assunto, estava investindo um pouquinho, estava aumentando os valores, que eu tô ganhando, tá bacana, né? Falei, puxa, tava num restaurante, falei, vem cá, uma empresa de Londres, me liga, um negócio maravilhoso, um site bonito, empresa de Londres, espetacular. Falei, puxa, e você paga como? Você investe como, né? Eu mando para uma casa de câmbio. Casa de câmbio? Eu vou mandar um Pix agora. Falei, pera um pouquinho, me dá aqui o CNPJ. Abri o iPad, restaurante. Digitei lá, falei, olha,
Londres é um mercado conservador, né? Eu acho muito difícil uma corretora de Londres credenciar uma casa de câmbio aqui no Brasil não tem registro no Banco Central. Por coincidência, ela foi aberta há 60 dias atrás. E por coincidência, um dos sócios recebe auxílio emergencial. Recebeu auxílio emergencial, recebeu R$5.000 de auxílio emergencial. É muito improvável que essa... Então existem formas, e eu podia dar aqui inúmeros exemplos. E o que acontece? Puxa, mas então é infalível? Não, não é infalível. Os mecanismos vão sendo aperfeiçoados. Só que a cada caso que a gente detecta, a gente se aprofunda, cria um indicador preditivo e a coisa vai se aperfeiçoando. Então, os mecanismos de fraude são sofisticados, mas o de combate e detecção também. Também então, evolui acompanhando isso. Exatamente. Então, é mais ou menos por aí. Então, sempre tem, não existe o crime perfeito, não existe. Realmente é possível detectar de várias formas. E aí a gente entra na parte, a gente passou pela parte do vigiar e agora a gente vai para a parte do punir. Como é que vem essa punição? Como é que você tem acompanhado isso da sua janela em termos de evolução legislativa mesmo, talvez, ou de normas? Porque a gente mencionou os portais de transparência, os mecanismos de transparência, as iniciativas de governo com transparência. Como é que a gente faz a punição ou como é que a gente faz com que essa pessoa perca o poder de aplicar essas fraudes novamente? Olha, o governo tem feito um trabalho bastante intenso nesse sentido, falando de executivo, falando de CGU, que é o órgão que controla isso. Já tem 257 processos de responsabilização nesse sentido, a coisa leniense, enfim, vários casos, né? Recentemente, aí, vários casos detectados pela CGU, a questão do INSS, etc. Estão sempre liderando essas iniciativas, usam a inteligência artificial, enfim. Tudo isso passou lá pela Ibracem. Veja, alguns casos sim. Alguns casos sim. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem ainda uma legislação que precisa endurecer ainda mais, temos uma boa legislação, mas como eu falei, nos Estados Unidos, se o cara declarar uma mentira, ele vai preso. E aqui a coisa é um pouco mais flexível ou muito mais flexível. Então acho que legislação, temos ainda um aperfeiçoamento importante, mas eu acredito que o maior poder para acabar com isso está nas mãos da sociedade civil e não do governo. Ou seja, são as pessoas e principalmente as empresas exigirem efetivamente padrão de conduta de seus parceiros de negócio. Vou contratar um fornecedor. Eu preciso analisar esse fornecedor, eu preciso avaliar, preciso conhecer e questionar. Poxa, é um cara que está com preço muito bom, mas o cara não paga imposto. Então, como é que eu vou deixar de comprar do cara que está cobrando 5% mais caro e paga seus impostos e comprar daquele que sonega? Porque o desconto que ele está dando para mim é do governo. Ele vai depois baixar a empresa. Enfim, então, com essa prática, a gente consegue um efeito muito mais efetivo do que o próprio governo. Então, a questão não é só punir. A maior punição, a empresa não conseguir vender, né? Essa é a maior punição. Ela não conseguir vender, não é ali preso, porque processo, ele contrata um advogado, ele se defende. Nós temos casos de pesquisa que a gente faz de empresas que estão funcionando às custas de sonegação. O modelo de negócio dela não fica de pé se ela pagar imposto. Não fica de pé, então ela não devia existir, essa empresa. Mas ela existe, participa de feira, participa de eventos, vende para grandes empresas às custas de sonegação, foi autuada lá em 2013 e está com a certidão positiva com efeito negativo. Ela vai discutindo, ela leva no administrativo, em todas as instâncias, discute no judiciário. Então veja, ela está exercendo um direito constitucional de se defender, mas ela está praticando fraude, sonegação e etc. Então veja, não é ilícito sob o ponto de vista teórico, mas quando a gente olha padrão de conduta, não é o cara que eu quero para ser meu parceiro de negócio. Então hoje eu diria que a abordagem é muito mais baseada em risco do que em questões formais. Olhar certidões, isso ainda tem a sua importância, mas ele é secundário. É a abordagem baseada em risco. Essa abordagem baseada em risco também me faz lembrar de vários exemplos, mas devido à minha a proximidade do mercado de crédito e fundos e tal, muito disso passa pela relevância do risco perante o contato da conversa. O cara faz uma conversa e fala, não, esse cara não vai dar o golpe nunca.
Não, imagina. Tem um caso recente de pesquisa é uma das maiores empresas de investimento, obviamente não vou falar o nome. Então, presumimos que ela tenha um processo de cadastrar cliente muito bom. O que aconteceu? Ela foi protestada por um cliente, e aí o que ela fez? Contratou um escritório, deve ser um escritório de advocacia, obviamente um grande escritório, foi lá, depositou em juízo, enfim, sustou o protesto para ela não ser negativada, resolveu o problema e agora está com uma ação de danos morais e está com uma ação indenizatória, porque ela tem que depositar em juízo e etc. Essa pessoa, ele é interditado por retardo mental e transtorno psicótico. Também. É um laranja, é uma coincidência porque a gente pesquisa casos, como eu falei, a gente tem esses cases. Ele tem 183 empresas abertas. Você tá de brincadeira. Foram abertas para a finalidade de falar, e não foi ele que abriu, obviamente. Lógico. Né? É uma interposta pessoa, é um incapaz. E as empresas foram abertas, 183 capital social altíssimo, milhões, bilhões, e vários estados, inclusive São Paulo, foram abertas para essa finalidade. A Receita Federal, depois de algum tempo, ou depois de muito tempo, descobriu e cassou esses CNPJs, mas ela cassou todas as empresas pela Delegacia da Receita de Montes Claros, Minas Gerais. E as empresas foram abertas São Paulo, Pará, Porto Alegre. Quer dizer, ela operou, ela praticou fraudes, por isso que a Receita, que ela tem competência, obviamente, lá em Minas cassou. E esse cara, na pessoa física, foi usado o CPF dele para operar, lavar dinheiro, não sei qual foi a operação, se envolveu com essa grande empresa de investimentos, e essa empresa até hoje não sabe que o cara é um incapaz, e foi interditado por transtorno mental, e não responde. Então isso mostra a vulnerabilidade dos processos, inclusive das grandes empresas. Exatamente. Exatamente. Assim, eu tenho a sensação que às vezes a gente está encoberto pela nuvem da tecnologia e as pessoas esquecem que tem o ser humano lá do outro lado que está com 183 CNPJ abertos. Nós identificamos um caso que tem mais de 3 mil. Todas as empresas com capital social expressivo, numa única pessoa física. E qual que é a possível técnica, né? Constituir a empresa, capital social alto, as juntas comerciais não tem a obrigação de fiscalizar, então ela defere o registro, essa empresa fica guardada 1, 2 anos, daqui 1, 2 anos ela tem 1, 2 anos de existência, todas as certidões negativas, muda a razão social, ela pode entrar financiando uma concessão de rodovia, tem casos de emissão de debênture sem lastro para você levantar dinheiro no mercado, você conhece bem isso. Pessoal, não façam isso em casa. Não façam isso. A gente pega, se fizer a gente pega. É verdade. Se fizer a gente pega. Então é isso. Então é muito complicado. Então, nossa, é um assunto que, se a gente for entrar nos detalhamentos, eu me divirto só imaginando o que o cara pensou para fazer aquele esquema que ele está construindo ali no papel, cara. Porque não é fácil. Vai tempo. A pessoa precisa de ter um talento ali para destrinchar. Tem que ter contador, tem que ter advogado, ele tem que ter... É uma estrutura, né? É o típico crime organizado, muitas vezes, né? O cara sozinho não faz isso. Não. Isso é uma estrutura criminosa para fazer isso. E essa característica da estrutura criminosa, ela evolui conforme a legislação, conforme o dispositivo que vai ser usado, se vai ser... Não, esse exemplo mesmo que eu dei do advogado, meu amigo, que eu peguei no restaurante, a corretora de Londres usava inteligência artificial, robôs, para fazer... Era uma coisa assim maravilhosa, gráficos lindos no site. Eu vi um recente e o cara teve perda, uma também grande de investimentos, com um deepfake em movimento do rosto. Olha só. O cara conseguiu por lá um KYC de rosto com deepfake. Projetando na tela. Isso tem fazendo o movimento de levantar a cabeça e tal. O cara perdeu a grana. Não. Exatamente. E aí eu só queria emendar um outro assunto, falando de crimes. Acho que algo que tem acontecido muito no mercado de tecnologia, principalmente,
com relação a trabalhos análogos à escravidão. Né? Nós temos casos conhecidos aí de empresas de tecnologias que utilizam mão de obra praticamente escravas. E eu queria entender qual que é o papel do Ibracem, o que o Ibracem tem para oferecer com relação a trabalho escravo. Bom, trabalho escravo é uma conduta, obviamente, das mais graves, né? É intolerável em qualquer aspecto, é uma das ocorrências que leva a classificação de risco para extremo. E o que a gente procura fazer para trazer mais, não vou nem dizer assertividade, mas um nível maior de segurança em relação a isso, é não limitar a analisar a empresa só sob o ponto de vista do CNPJ. É olhar sócios, relacionamento societário. Então a gente pode chegar às vezes no terceiro nível. Então aquela empresa não está na lista, o sócio também não está, mas o sócio é sócio de uma outra empresa que teve aquela fazenda lá no Nordeste que teve trabalho escravo. A gente chama de segundo nível ou terceiro nível. Então o nível de profundidade ele é muito maior e a gente consegue também chegar no ponto de buscar indicadores preditivos. O que é isso? A gente mapeou as empresas que estão na lista de trabalho escravo, o histórico de autuações trabalhistas que ela teve. E ninguém pega e começa a praticar aquele ato. Ela vai ser autuada, ela tem um padrão de conduta histórico até chegar naquela conduta. E a gente consegue identificar empresas que podem, pelo histórico de autuações trabalhistas de violação à CLT e de direitos do trabalhador, podem ter essa propensão pela atividade econômica e também pelo histórico de autuações. Perfeito. No caso prático, por exemplo, trazendo para a realidade da Lube, numa possível contratação de um fornecedor, como que eu posso garantir que este meu fornecedor não esteve ou está envolvido em alguma questão de trabalho escravo, tanto questão nacional como internacional? A garantia efetivamente, Rafael, é algo muito complexo, porque estamos falando de questões geográficas, inclusive, né? Então a pessoa pode estar ok aqui, a gente pode até marcar uma diligência, uma visita, ele está em outros locais. Então a garantia é muito difícil. Principalmente no ambiente digital. Sem dúvida nenhuma. Então o que a gente consegue é minimizar, conseguir dar um diagnóstico de que essa probabilidade ela é mínima, ela é baixa, né? E aí são com evidências de histórico de conduta, atividade econômica. Então tecnologia, por exemplo, se ele não declara que ele tem, por exemplo, colaboradores na China ou na Índia, que é onde a gente tem incidências dessa natureza, dá para a gente adivinhar. Eu tenho filial aqui, eu tenho filial nos Estados Unidos, tenho na Europa, e ele omite essa informação e ele não tem nada registrado. Então, se não for possível detectar que ele não tem esse estabelecimento, é um dado que vai ficar escondido. A gente tem que identificar de outras formas. Mas o que eu digo sempre é o seguinte, é muito difícil alguém que faz coisa errada ou que sonega estar com tudo em ordem. Alguma coisa vai aparecer. Sempre aparece. Pode não aparecer nesse aspecto do trabalho escravo, mas vai ter um outro tipo de infração. Porque se ele chega a esse ponto de explorar um ser humano, ele não paga os impostos corretamente, ele vai ter outros desvios de conduta que a gente vai detectar, vai conseguir prevenir. Então, conduta, a palavra é integridade. A integridade ela é um termo que fala por si só. Envolve tudo. Envolve questões ambientais, sociais, de governança e etc. Bem nesse sentido. Eu acho que é uma palavra para a gente diferenciar qualidades de qualidades. Integridade, caráter, lisura, coerência, ética. Júlio, como que você vê o futuro do seu negócio, o futuro dos seus dados, o futuro da integridade do ponto de vista da Ibracem daqui a 2 anos, 3 anos? Olha, eu vejo um avanço muito expressivo. Eu acho que a gente vai avançar nos próximos 2 anos muito mais do que os últimos 20, sem dúvida nenhuma. Já estamos pensando aí, já estamos usando, por exemplo, uma coisa muito interessante que a gente não sonhava há pouco tempo atrás falando de ESG, por exemplo, a gente analisar risco climático com inteligência artificial. Hoje a gente consegue, não posso mencionar ainda o nome da empresa, porque eles não divulgaram o relatório ainda, mas vai sair no relatório que vai ser divulgado em breve. Nós avaliamos mais de 7.000 fornecedores, avaliando risco climático, impacto da atividade, a sensibilidade daquela operação diante do risco climático pela localidade que ele está, em relação aos eventos, em relação a não só a localidade, mas também em relação à atividade que ele exerce, né, com inteligência artificial.
Então a gente já está pensando em blockchain, tokenização, compliance token, ESG token. E riscos cibernéticos, está no radar? Realmente, sem dúvida nenhuma. Risco cibernético é algo que tem que ser democratizado, né? É uma vulnerabilidade das áreas de compliance. Compliance, pensando em compliance em conformidade, envolve todas as áreas e é uma área muito técnica, né? Então, ter uma ferramenta. Então, o nosso plano qual é? Não vou citar nomes aqui, fique à vontade caso você queira citar. Mas o plano é integrar dentro do nosso processo de certificação o requisito de cibersegurança, onde o que a gente já avaliou é muito importante e possibilitar as áreas de compliance que consigam identificar vulnerabilidades ou não conformidades nas áreas de cibersegurança. Sem dúvida nenhuma, é algo que não tenho conhecimento de existir hoje, não está no radar das áreas de compliance, mas eu acho que deve ser incluído muito em breve. Perfeito. Júlio, eu estenderia esse papo aqui por mais 3 horas tranquilamente. É fácil, hein? Tem assunto. Temos assunto. Eu fico com a sensação de que eu quero mais, porque tem muita coisa para explorar. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, por dividir esse conhecimento com a gente. Muito obrigado, Rafa, por me ajudar aqui na conversa. Obrigado, Contem sempre comigo. Contaremos. Um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal.